vacina chegar para os professores. Nossa, professor, eu vou tomar a minha acho que só com 60 anos. Nunca que vai tomar mesmo. Vai ter outra pandemia e não vacinaram ainda do corona. Ana Laura, é lá na 24, Ana Laura. Você perguntou qual a página? Lá na 24. Não, professor, eu perguntei quando que é a prova. Ah, quando que é a prova? É 22. 22, é uma segunda-feira. Beleza, pessoal. Então, olha o exercício 1. São dados dois números complexos, A e B. Tá? Então, a gente tem o número complexo A, que é 10 vezes cosseno de 10 graus, mais imaginário seno de 10 graus. Está na forma trigonométrica. Lembram disso? E o B, que é 4 vezes cosseno de 80 graus, mais imaginário vezes seno, seno de 80. Aí você vai pensar, nossa, a gente nunca trabalha com 10, nunca trabalha com 80. Qual é o exercício? O exercício quer que você some, ou que a gente multiplique, no caso, né? Que a gente multiplique os números complexos, porque na multiplicação a gente acaba somando os valores dos ângulos. Então vai somar 10 com 80 vai dar 90. Aí é um valor comum, né? Mas veja assim, veja só como é que é simples. Letra A. Qual deles tem o afixo mais distante da origem do plano complexo? Quem está mais distante da origem do plano? Para a gente descobrir quem está mais longe, a gente olha o módulo. Olha só, o número complexo A tem módulo 10 e o B tem módulo 4. Qual número é maior, 10 ou 4? É o 10, não é? Então significa que ele está mais longe. Então qual deles tem o afixo mais distante da origem? A. Pois o módulo de A é 10. E daí 10 é maior que 4, então por isso que ele fica na frente, ele é o mais distante. Se você ficou na dúvida o que situação é essa, é só virar na página 23 o exercício 2. Você vai ver que tem o ponto A, está mais distante do ponto B. Isso é o valor do módulo. Aí na letra B diz assim, qual deles tem o afixo mais próximo do eixo imaginário? Qual tem o afixo mais próximo do eixo imaginário? Então você tem que olhar que tem o eixo real e tem o eixo imaginário. O número complexo A, ele está mais distante da origem, porque ele tem módulo 10, porém o ângulo dele é 10 graus, está vendo? O B, ele tem ângulo de 80. Então, quanto maior o meu ângulo, quanto mais próximo de 90 graus ele tiver, mais próximo ele fica do eixo imaginário. Então, na letra B, a gente vai responder assim. B. Pois, aí nós colocamos aqui, assim, cosseno de 80 é um valor que vai ficar projetado bem próximo ao eixo. O de 10 vai ficar mais longe. Então, a gente responde assim, o B, pois cosseno de 80 é menor que cosseno de 10. Aí a letra C.
multiplicando esses dois números, indique o módulo e o argumento. Multiplicando esses dois números, indique o módulo e o argumento. Olha só como é que a matéria fica difícil agora. Prestar bastante atenção aí, Gabriel, porque agora vai ficar bem difícil. Eu vou multiplicar primeiro o módulo. E depois o argumento. Então ele fala assim, multiplicando esses dois números, A e B, indique o módulo e o argumento do produto. Então o módulo a gente faz lá, 10 do A vezes 4 do B. Então 10 vezes 4, 40. O argumento a gente soma. Então aqui, olha, 10 graus e aqui 80. Então 10 mais 80, 90. Tá vendo? Tá bem difícil. Letra D. Qual é a forma trigonométrica, então, de A vezes B? Então, a gente coloca lá. A vezes B é igual a 40 vezes cosseno de 90 mais seno de 90 também. Então, o exercício 1 inteiro foi para quê? Para que a gente praticasse a multiplicação entre dois números complexos na forma trigonométrica. Então, a gente multiplica o módulo e soma o argumento. Bem difícil, né, Gabriel? E quando for divisão, Gabriel, quando for divisão, a gente divide os módulos e subtrai os expoentes, que no caso é o próximo exercício, tá? Então vamos lá, Gabriel, vou dar um tempinho aqui, coisinha rápida. Uns 3 minutinhos aí dá para fazer a 2. Então vamos lá, pessoal, fazendo a 2, eu vou tomar uma aguinha por enquanto. Deu certo? Sim. Deu certo? Cheguei com o cara fechando, não vai dar certo. Hã? Cheguei com o cara fechando, não vai dar certo. Tá mais calma. Você pode guardar meu pão ali? Só levando o coronavírus. É verdade que você tá lá na rua. Qualquer dúvida, pode perguntar. Viu? Mandei as coisas pro contador e fiz uma pergunta para ele. Eu acho que ele não sabia responder. Porque a gente precisa ter um dinheiro para o auxílio emergencial do governo, né? Como é que declara isso ou não declara? Não, tá com salário, Respondeu até agora. Mandei já. Se você quiser separar, aí eu já. Nossa, eu não dá, filho. Eu não disse como. Ah,
Mania de ficar brigando. Oi, Laura. O que dá 40? Ah, é que eu resolvi ali sem querer. Eu não sabia o que era pra fazer, daí eu resolvi. Não, é para resolver a 2. Ó, a questão 2 começa assim. São dados A e B na forma trigonométrica. Aí você olha, o A é 25 vezes cosseno de 150 mais seno de 150 imaginário. E o B é 5 cosseno de 30 mais imaginário seno de 30. Beleza. Letra A. Qual deles tem o afixo mais distante da origem? Qual deles tem o afixo mais distante? Então você olha sempre o valor do módulo. O número complexo A tem 25, módulo 25, e o B tem módulo 5. Então a resposta é A. Pois, você pode justificar lá, pois o módulo de A é 25. Agora B. O B diz assim: qual deles tem o afixo mais próximo, ó, o afixo mais próximo do eixo real? Pessoal, antes de olhar o valor, sempre confiram aqui, ó. No caso, cosseno de 150, pessoal, é a mesma coisa que cosseno de 30. Para a gente responder quem está mais próximo do eixo real, a gente vai precisar do módulo. Quem tem um módulo menor é o número complexo B. Então a gente coloca assim, B, pois 5 vezes. É como é eixo real, né? Vamos colocar o seno. No eixo real é o seno. Então, pois 5 vezes seno de 30 é um valor menor que 25 vezes seno de 150. Mas nesse caso aí, quem definiu, quem está mais próximo, foi o módulo. Aí na letra C, a gente vai para indicar o módulo e o argumento, né? Para indicar o módulo, a gente indica usando a divisão. Para indicar o argumento, a subtração. Então a gente faz assim. Letra C, escrever lá, módulo. Se no exercício 1 a gente multiplicou porque era multiplicação, aqui como é divisão, a gente faz 25 divididos por 5 e dá 5. Esse é o módulo. O argumento, se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, vai ficar 150 menos 30, 120. Aí, letra D. Qual é a forma trigonométrica do quociente entre A e B? Então, qual a forma trigonométrica? Então, a gente coloca A sobre B, né, porque é o quociente, é igual a o módulo vezes cosseno de 120 mais imaginário
seno de 120. E está pronta aí a questão 2. O eixo real? Ô, Gabriel. Aqui, ó. A gente tem o eixo X e o eixo Y, né? Esses eixos aqui a gente considera quando está falando no conjunto dos reais. Quando a gente fala no conjunto dos números complexos, o eixo X passa a ser o eixo real e o eixo Y passa a ser o imaginário. Tanto é que o número complexo, quando você pega lá 1 e mais 2 imaginário, o 1 é como se fosse o x, então você marca no eixo real. O 2 é a parte imaginária, é como se fosse o y. Vamos lá, o exercício 3. O exercício 3 é legal. Ó. Escreva na forma algébrica o produto dos números complexos P, Q e R. Escreva na forma algébrica o produto dos números complexos P, Q e R. Pô, é bem legal de se fazer. Eu faço o primeiro e deixo os outros dois para vocês. Olha só. Então você vai lá na 3. Primeiro. Bom, você quer o produto de todo mundo. É duro que se é produto de todo mundo, se eu montar aqui, eu vou acabar entregando, né? Mas tentem fazer na lógica do exercício 1. Olhem o exercício 1, o que foi feito, que dá para fazer o exercício 3. Faz o argumento, faz o módulo.
Alguém terminou? Fala aí para mim, Gabriel. Quanto deu o módulo? Só fale o módulo. Oi, professor. Pode falar. Dá 24 vezes cosseno de 180 mais seno de 180 imaginário? Isso, tá certo, é isso aí mesmo. Muito bem, Gabriel. Então, olha aqui, pessoal. Então, ficou assim. Bom, módulo do P é 2. Módulo do Q é 3. Módulo do R, 4. Aí a gente vai aos ângulos. Bom, a gente tem lá cosseno de 22 mais 86 mais 72. Mais imaginário, daí do seno de 22 mais 86 mais 72. Beleza. Então ficou lá PQR igual 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Aí nós temos cosseno de 180 mais I vezes seno de 180. Então, a forma trigonométrica está escrita. Acabou, está certo, o Gabriel acertou. Mas ele pede mais uma coisa. Ele pede para escrever na forma algébrica. Então, para escrever na forma algébrica, é só determinar quanto é cosseno de 180 e quanto é seno de 180. Então, a gente vem aqui e continua. PQR 24 vezes cosseno de 180 é menos 1, mais imaginário vezes seno de 180, que é 0. Então, PQR é igual a menos 24. Fechou. A questão 4 lá em cima, escreva na forma algébrica o número complexo U sobre V, considerando que daí ele passa o U e o V para a gente. Então, é tudo bem fácil. É tudo bem fácil. Se ele está U sobre V, quer dizer que a gente está aplicando a divisão. Tá? Então, está sendo o U dividido por V. É o quociente de U por V. Então, a gente pega os módulos. Ó, o módulo de U é 3 raiz de 2. A gente vai dividir pelo módulo de V, que é raiz de 2, certo? Vezes, aí a gente pega o cosseno da galera. Ó. O primeiro é 7π sobre 8. Como aqui é divisão, né? É menos, tá? Daí menos 3π sobre 8. Fecha parênteses. Mais imaginário vezes seno de 7π sobre 8 menos 3π sobre 8. E olha só, é tudo bem fácil. Por quê? Porque 7 oitavos menos 3 oitavos, você repete o 8 e faz 7 menos 3, 4. Dá para dar uma simplificadinha aqui. Se você simplificar por 4, fica 1 meio, né? Mas não é π, então vai ficar π sobre 2. Quanto vale π sobre 2? Vale
90 graus. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com 90 graus. Tá bom? Então, finalizem aí para mim. O exercício 4 nada mais é que o exercício 3. Ele é o exercício 3, só que com a divisão. Eu não posso cortar as raízes de 2 lá, né? Pode? Pode? Pode. Dá 3. Não dá? E é por aí. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. O que dá 3? Você já terminou? Ou só a primeira parte? Já, não, essa parte inteira aí eu terminei. Deu 3 tudo. E daí vai ficar 1 e 0, né? Porque vai ficar seno e cosseno de 90. Isso. Aí fica com 3, vai dar 3. Já tá certo. Então fica assim, cosseno de π sobre 2, né? Mais imaginário seno de π sobre 2. Beleza. Cosseno de 90 é 0, né? Mais seno de 90 é 1. Ficou assim, não ficou? Então, na verdade vai dar 3 imaginário, né, Laura? Porque dentro do parênteses vai dar imaginário. É isso aí, 3 imaginário. Então ficou 3 imaginário. Tranquilão, né? Então deixa eu marcar aqui. O sobre V é igual a 3 imaginário. Parece de outro mundo quando você olha aquele monte de raiz ali e tudo mais, mas na verdade é bem simples. Questão 5. Na figura a seguir está representado um octógono regular inscrito em uma circunferência de raio igual a 1. Os afixos correspondentes aos vértices do octógono são lá o Z1, o Z2 até o Z8, estão indicados. Escreva cada um desses números na forma trigonométrica. Nossa, olha que bobinho que é o exercício 5, pelo menos a letra A. A gente tem a circunferência. Cada pontinho daquele é um ângulo. É um afixo, né? Cada afixo vai representar um ângulo. Como são 8, a gente tem que dividir uma volta inteira por 8. Então, 360 divididos por 8... Quanto? Cosseno do quê? Desculpa, professor, travou Não. aqui. Ah, travou? Então é assim. Não tem 8 pontos? Tem 8 pontos. É uma volta completa. Então, se a gente dividir 360 pelos 8 pontos, a gente vai ter o ângulo de trabalho da gente, que será o ângulo de... Ô, louco, 360 por 8. Essa daí até o Behrend sabe. $45. 45. Ah, o Behrend mandou também. Ah, viu? Falei que o Behrend sabia? Ó, 45. Agora a gente faz assim. Está lá a nossa volta. A gente tem aqui no começo o Z1. O Z1 é 45 graus. Desculpe, é 0 graus. Né? Ele está na origem. Ele está no começo da volta. Aqui, ó, o Z2 é o 45. O Z3 é aqui em cima, 90. O Z4 é 90 mais 45. Então, ele é 135. Aqui, ó, o Z5 é 135 mais 45, 180.
Aí a gente tem o Z6, 180 mais 45, 225. O Z7, 270. O Z8, para terminar aqui, 270 mais 45, o Z8 é 315. Pronto, acabou? Não, agora a gente vai começar o exercício 5, letra A de fato. A gente vai marcar assim. Número complexo 1. O módulo dele é 1, porque ele fala que o raio é 1. Então está todo mundo a uma unidade da origem. Então olha que fácil, já coloca 1 aqui. Vezes, aí eu abro e coloco cosseno, o Z1 é 0 graus. Então coloco cosseno de 0 mais imaginário de seno de 0. Pronto. Esse está pronto. Agora eu vou lá, marco o Z2. O Z2 está 45 graus. Então fica 1 vezes cosseno de 45 mais imaginário seno de 45. Terminei o Z2. Faço o Z3, o Z4 até chegar no Z8. Nossa, professor, mas é muito repetitivo, né? É repetitivo, mas é para fixar bem, eu acho. Eu acho. Não tenho muita certeza, mas eu acho. É que a gente precisa disso daí para fazer a letra B. Se a gente errar na letra A, ou fizer só pela metade, fica meio chato, fica meio complicadinho fazer a letra B. Então vamos lá, o Z3 igual, daí fica 1 vezes cosseno de 90 mais seno de 90 graus. Z4 igual a 1 vezes cosseno de 135 mais imaginário seno de 135. Como diz a Laura, é chatinho, repetitivo. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai para a letra B. Letra B começa assim. Em cada afirmação a seguir, marque verdadeiro ou falso. A gente olha. O número complexo 1 multiplicado pelo número complexo 2 é igual ao número complexo 3? Como é que a gente faz para ter certeza? Se está multiplicando, é porque eu vou somar os ângulos. Então, eu olho o ângulo do primeiro, é 0, e somo com o ângulo do segundo. 0 mais 45 dá 45. O ângulo do complexo 3 é 90. Então, a primeira ali é falsa. Então, a primeira é falsa. Aí a gente olha a segunda. O número complexo 2 multiplicou 3, multiplicou 4, o ângulo é igual ao do 7. Então, a gente faz lá 45 mais 90 mais 135 e vê quanto dá. Tá bom, pessoal? Então, eu dou um tempinho para vocês. Vocês me trazem a resposta aí do verdadeiro ou falso.
É verdadeiro. Isso, é verdadeiro. Então façam, vão fazendo o restante aí. Isso, Gabriel. Todas são verdadeiras, exceto a primeira. Muito bem, Gabriel. Todas são verdadeiras. A questão 6, galera. A questão 6 diz assim: considere na figura o afixo de Z. Tá? Tá lá, Z igual módulo vezes cosseno de θ mais imagem de cosseno de θ. Eu já coloquei 90 ali porque ele fala lá embaixo que existe um giro de 90 graus. Tá? Mostre que ao multiplicarmos esse número pela unidade imaginária, o afixo do complexo resultante apenas gira 90 graus no sentido anti-horário em relação a Z. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, esse daqui é pura interpretação. Deixa eu só modificar algumas coisas aqui que eu já me adiantei e eu acho que não vai ser legal. Deixa eu trocar aqui pelo θ. Então esse é o número complexo que o exercício trouxe. A gente vai multiplicar esse cara aqui de cima, o Z, pela a forma trigonométrica da unidade imaginária, que é isso daqui. Imaginário igual a 1 vezes cosseno de 90 graus mais I vezes seno de 90 graus. Então a gente vai multiplicar o número complexo Z pela unidade imaginária. O que acontece? Vai ficar assim: Z vezes imaginário igual a P vezes 1, 1P, e a gente soma os ângulos. Então vai ficar cosseno de 90 mais θ mais imaginário seno de 90 mais θ. Fechou. Se você reparar bem, o módulo resultante, né, o módulo que a gente encontrou da multiplicação, é igual ao módulo de Z. E o argumento é o argumento de Z com acréscimo de 90 graus. Então a gente pode explicar, mas que isso não tem o que fazer. Então a gente pode colocar assim: o módulo resultante é igual ao módulo de Z e o argumento
incremento de z com um acréscimo de 90 graus. Está comprovado o giro ali. Se esse θ fosse 20 graus, ia ficar 110, né? Ia rolar o mesmo giro para frente no sentido anti-horário, né? Para frente no sentido dos quadrantes, né? E o ângulo só ia ter o acréscimo de 90 graus, porque o giro foi de 90. É só isso a questão 6. Agora, na sequência ali, nós temos a potenciação. Então a potenciação também é bem simples. Tá? Essa parte de potenciação eu não tinha explicado ainda, né? Todo o resto eu já tinha falado alguma coisa. Mas eu vou direto no exercício, porque a potenciação não tem nada demais. Vocês viram que a multiplicação e a divisão foi bem simples, a multiplicação também é bem básica. Daí é lá na 26. Professor, eu tenho uma dúvida. Aquela hora que a gente estava dividindo e multiplicando os módulos, como que a gente sabe quando a gente multiplica e quando a gente divide? Porque vem escrito. Porque olha só, tá tudo na forma trigonométrica, tá? A forma, por exemplo, a forma algébrica é aquela que a gente fazia distributiva, tinha um conjugado, tá bom? É a mesma coisa, só que a gente está fazendo na forma, com o número escrito numa forma diferente. Mas aparece escrito o que é para fazer. Ah, tá. Por exemplo, se a gente pegar o exercício 1, diz assim: qual a forma trigonométrica de A vezes B? Então eu estou multiplicando. No exercício 2, qual é a forma trigonométrica do quociente entre A e B? O que é quociente? Quociente é a divisão, né? O resultado da divisão. Então aparece escrito para a gente o que é para fazer. Então, olha, praticamente encerrando essa parte dos números complexos, a gente tem o exercício 1, lá na página 26. Ele passa o número complexo z, que é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6, mais imaginário seno de π sobre 6. E ele fala assim, né, dado o número complexo, utilize a primeira fórmula de Moivre e obtenha a forma algébrica dos seguintes números. O que é essa fórmula? Essa fórmula é uma regrinha bem basicona. Ó. Como é que é a regra? Você quer lá fazer z elevado à sexta potência? Você faz assim. Você pega o 2, que é o módulo. Tá vendo? O 2 é o módulo. Você vai elevar ele a 6, porque o número complexo está sendo elevado a 6. Aí você marca lá. Cosseno. Aliás, eu vou fazer de vermelho aqui para ficar tudo igual. Você faz lá, cosseno. Aqui não é π sobre 6, não está elevando a sexta potência, então você coloca assim. 6 vezes π sobre 6 mais i vezes seno de 6 vezes π sobre 6. Olha só que simples. 2 elevado a 6, 64, vezes cosseno, ó, aqui dá para cancelar, cosseno de π mais imaginário seno de π. Aí, para finalizar, a gente faz. Quanto é cosseno de π? Π é o 180, né? Então, cosseno de 180 é menos 1. Mais imaginário vezes seno de 180 é 0. Então, nós temos z elevado a 6 igual a menos 64.
acabou o exercício, acaba aí. Todos que se seguem são assim. Eu elevo, depois multiplico. Fora isso, o restante é normal. É igual aos outros que a gente já estava fazendo. A letra B. Olha só, a letra B nós temos... Ele quer que a gente resolva z elevado a menos 7. Z elevado a menos 7. Então, olha, o módulo é 2. Então, vai ficar assim, 2 elevado a menos 7 vezes... Aí eu coloco lá, cosseno de menos 7 vezes o ângulo que eu tenho. O meu ângulo é π sobre 6. Mais imaginário vezes seno, olha só, de menos 7 vezes π sobre 6. Fecha parênteses. E agora eu vou resolver. Vai ficar lá, módulo de z elevado a menos 7 igual 2 elevado a menos 7, pessoal. 2 elevado a 7 é 128. Mas como o 7 é negativo, vai ficar 1 sobre 128. Aí nós vamos ter lá, cosseno de menos 7π sextos menos, porque vai rolar aqui um mais e menos, né? Seno de 7π sextos. Esqueci de... esse sinal de menos, na verdade, vai ficar aqui na frente. E agora? Quanto que é 7π sobre 6? Vou lá e determino quanto é. Vamos lá, 7 vezes 180, eu divido 180 por 6, aí fica a critério de cada um. Dá 210. Isso, então termine aí. Calcule um cosseno, seno. Tá bom? Eu vou dar um tempinho aqui para terminar. Vou fazendo a chamada enquanto isso, tá? Ana Laura. Presente. André. Arthur. Arthur Gabriel. Berend. Enzo Fadu. Gabriel Zanini. Tô aqui. Gabriel Rangel. Giovana. Aqui, professor. Isabela. João Pedro. Jonas. José.
Júlia, Larissa, Laura, Lívia, Maria Eduarda, Maria Isadora, Ria. Beleza, pessoal. Então, vamos finalizar ali. Então, a Laura falou que era quanto? 210, né? 210. Então, a gente faz lá, cosseno de 210 é igual a cosseno de 30, não é? Você tem que olhar o quadrante. É raiz de 3 sobre 2. Isso. Daí o outro é 1,5. Isso aí. Só que daí, como está no terceiro quadrante, Negativo. isso. E daí vai ficar com o sinal, vai ficar positivo. Uhum. E o seno dos 210 é 1,5, né? É. E o quadrante é? Negativo. Bom, agora que Daí eu parei aí pra não saber mais fazer. parou aqui, então a gente faz assim, ó. Fica 1 sobre 128, aqui no parênteses vai ficar a raiz de 3 mais imaginário sobre 2. Então, 1 vai multiplicar essa parte de cima, vai ficar a raiz de 3 mais imaginário, e aqui embaixo multiplica 256. Fechou. Tranquilinho? A questão 2. Questão 2 diz assim: dado o número complexo Z, faça o que se pede. Primeiro é, escreva esse número complexo na forma trigonométrica. Então a gente pega o número e escreve na forma trigonométrica. Tem que fazer o módulo, depois tem que fazer o argumento. Vamos lá, alguém já tem o módulo? Pode colocar aí no chat. Quem já tem o argumento, coloca lá também. Vamos lá, o módulo. Quem achou o módulo? Ninguém achou o módulo? Que isso?
O módulo é 2, não é? Que vai ficar a raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. O argumento. Vai ficar tangente de θ igual a menos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é tangente do 30. Mas como esse carinha aqui está no, deixa eu ver, terceiro quadrante? No segundo quadrante? Como ele está no segundo quadrante, é 150, né? Se eu falei alguma coisa errada aí, me corrijam. Professor, como é que deu menos raiz de 3 sobre 3? Porque ficou assim, ó, ficou 1 sobre menos raiz de 3. Aí você faz o conjugado. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 3, negativo. Aí o nosso número fica assim, z igual a 2 vezes cosseno de 150 mais imaginário seno de 150 graus. Então tá aí a nossa letra A. Aí na letra B pede para elevar esse número complexo a 12. Então bem fácil, né? Vai elevar a 12. Então para elevar a 12 vai ficar assim. A gente pega lá. C elevado a 12 vai ficar igual a 2, que é o módulo, né? Elevado a 12 vezes cosseno de 12. Ah, tá. Esqueci de falar. Geralmente não. A gente trabalha aqui não com ângulo assim em graus. Coloca em radiano, tá? 150 graus, senão vai ficar meio complicadinho de trabalhar. 150 graus é igual a 5π sobre 6. Daí a gente vai ter que trabalhar com voltas e tudo mais. Ó. Assim vai ficar mais fácil. 5π sobre 6, tá? Aí é 2 vezes 5π sobre 6. Aí dá para dar uma simplificada, vai ficar 10π. Vai dar na mesma, na verdade. Vai dar 1.800, 12 vezes... dá na mesma. (12 vezes 150 também vai dar 1.800. Não fez diferença, pessoal. Esquece que eu falei. 12 vezes 150 mais imaginário seno de 12 vezes 150. Vou colocar entre parênteses aqui. E tudo eu vou colocar na chavinha. Aí a gente faz assim. 2 vezes 10 daria 1.024. Aí 1.024 vezes 2, 2,48, vai dar 4.096. Vezes, aí aqui então ficou cosseno de 1.800 mais imaginário seno de 1.800. A gente pode jogar no primeiro quadrante, ou pode resolver assim mesmo. Se eu for jogar no primeiro quadrante, eu vou pegar o 1.800 e vou tirando voltas. Como assim tirando voltas? Eu pego lá 1.800, tiro 360. Ó, estou tirando uma volta. 1.440. Aí eu tiro 360, estou tirando mais uma volta. Eu posso fazer assim, tá? Ó, 1.080. Aí pego 1.080, tiro mais uma volta.
720, olha só. Tiro mais uma volta, 360. Se eu tirar mais uma volta, olha só, dá zero. Então, cosseno de 1800 é igual ao cosseno de zero. Seno de 1800 é igual ao seno de zero. Tá bom? Então, fica assim. Z elevado a 12 igual a 4.096 vezes cosseno de 1800 é igual ao cosseno de zero, que dá 1. Seno de 1800 é igual ao seno de zero, que é zero. Então, aqui, z elevado a 12 igual a 4.096. Bem diferentão esse daí. Ficou um pouquinho grande, na verdade. Olha, galera, está quase terminando a aula. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o exercício 4 como tarefinha para a próxima aula. Então, nossa aula é dia 10, à tarde. Então, o exercício 4 fica como tarefa. Ó, exercício 4, página 27, é tarefinha de matemática para dia 10 do 3. Quem anotar a tarefa já pode sair, tá? Falou, Gabriel. Até mais, Arthur. O que você queria falar comigo?